Não. E aí eu vou te dizer por quê e por que trabalhamos a autoestima usando a programação neurolinguística. A pessoa que tem essa forma de se perceber, ela vai se olhar no espelho e ela não vai ver a imagem dela que eu vejo que você vê. Até a imagem realista. Isso, Clara. ela não vê. Ela tem uma autoimagem, porque o que forma, Pedro, a nossa autoestima? Vamos pegar aí a parte cerebral. Né? Então, a programação neurolinguística trabalha o nosso funcionamento neurológico, enfim, como o nosso cérebro funciona. Você pode me dizer que eu sou genial, mas eu tenho uma autoimagem que vem da minha infância, da minha programação, da minha história pregressa, onde foi construída uma imagem de uma pessoa incapaz, de uma pessoa sem talentos, onde eu fui cobrada, fui desmotivada em vários momentos, principalmente em momentos de formação. Eu tenho uma imagem distorcida. Por mais que você me diga, mas você fez isso, você tem competência para aquilo. Isso é espetacular. Isso. Eu vou sempre recorrer à minha autoimagem, que é diferente da imagem que está refletida no espelho. Isso ocorreu o tempo todo com o Michael Jackson. Sim, sim. Ele teve uma história pregressa que influenciou a autoimagem dele. Porque a autoimagem é o que eu trago aqui dentro. Não é algo que reflete no espelho, numa fotografia, ou no teu comentário, ou até mesmo no comentário de várias pessoas. Ou através até de uma realização. A realização, ela, às vezes, para uma pessoa que tem uma autoimagem distorcida, como no caso da anorexia, eu tenho ali uma informação, mas eu não registro a informação. Quer dizer, a balança diz que eu emagreci e estou emagrecendo. Mas a minha autoimagem é de uma pessoa que está acima do peso. Ou tem uma deformação. Então, quando falamos em construir uma autoimagem, é trabalhar com a referência do nosso cérebro, não a referência dos nossos amigos, nem tampouco a referência das pessoas que estão ao redor. Em determinados momentos da vida, ou em determinado momento da vida, é de fundamental importância se trabalhar essa autoestima. Isso pode até vir a se tornar um problema de saúde, como nós vimos nessas pessoas, porque elas começam a tomar medicamentos, começam muitas a se mutilar. Amy Winehouse, aquela cantora, ela se mutila. Uma menina, eu fico com pena, né? Porque ela é espetacular, é uma inglesa branca de alma negra, com uma voz de negra americana, que canta blues maravilhosamente bem, e ela se odeia, se mutila, né? Ela, inclusive, a mãe falou, olha, infelizmente minha filha está se matando, vai se matar. E ela realmente está fazendo todo o trabalho para não frustrar até o que a mãe falou. Isso, exatamente, para atender a expectativa materna. Sim. É um negócio de louco. Em determinado momento, pode chegar até uma patologia? Pode. Se olharmos aí, Pedro, se avançarmos, pegando pessoas que têm uma baixa autoestima, é comprovado isso cientificamente, que elas deprimem mais, que elas morrem mais cedo, que elas encurtam, né, o processo de vida, de felicidade, transtornos. Então, a gente pode falar transtorno do pânico, transtornos de ansiedade, quer dizer, a pessoa... Dependência química. Isso. Então, assim, ela trilha um caminho que confirma aquela autoimagem que ela tem, de uma pessoa incompetente, de uma pessoa incapaz. E aí, respondendo a sua pergunta, se pudéssemos trabalhar com as crianças, por exemplo, uma autoestima, no Instituto nós temos um trabalho que se chama Academia de Pais. Então, nós trabalhamos a formação dos pais para que eles estimulem a autoestima na mais tenra idade. Por quê? Porque eu construo uma autoimagem diferente. Quer dizer, se eu tenho informações do meio a meu respeito, que fortalecem o meu autoconceito, possivelmente eu vou me tornar um adolescente muito mais equilibrado, um jovem muito mais seguro e um adulto muito mais capaz. Porque autoestima é diferente de arrogância. Então, às vezes, confundimos. Uma autoestima é ter humildade, é reconhecer as minhas potencialidades, mas também reconhecer os meus limites. Porque todos nós temos potencialidades, mas também temos... A arrogância, ela distancia você das pessoas. Se você é arrogante, a única coisa que você vai conseguir é o distanciamento. Por exemplo, posso citar até um caso patológico da sua terra de São Paulo. Paulo Maluf. É um sujeito de uma arrogância extremada que a única coisa que ele conseguiu ao longo, depois de todos esses anos de uma carreira política
claro, desastrosa, né, e até nefasta. Ele conseguiu o quê? O distanciamento. As pessoas não querem, nem tem mais passado, as pessoas até ridicularizam. Né? Quando o Maluf começa a falar, as pessoas falam, pô, mas esse cara de novo, começam a ridicularizar. Porque ele foi uma pessoa tão arrogante que ele saiu do eixo. É uma pessoa completamente desantenada. Né? Pô, pode estar rico, milionário, roubou, tirou, desviou, fez acontecer. E daí? Uma pessoa que perdeu completamente o respeito. Ninguém o respeita mais. Sim. A arrogância leva a isso, não? Sim. E a autoestima não. Acho que a autoestima da maneira que você coloca, de uma maneira equilibrada, a pessoa se amar até na hora certa, não se tornar um narciso, não é verdade? Isso. Mas ela, seguramente, ela vai levar ao sucesso. Que sucesso é esse? Depende das escolhas que você faça, não é verdade? Exatamente. Quer ficar rico? Pode ficar. Sim. Não, eu quero ser uma pessoa leve, né, que leve a vida numa boa, trabalhe equilibradamente, curta a vida também assim, leve uma... Não, depende das suas opções. Isso é o sucesso, não? Isso. E aí você tem uma pessoa com uma autoestima em equilíbrio. E isso podemos desenvolver desde a infância. E a gente pode desenvolver isso, Márcia, já adulto, se nós tivermos, por exemplo, todos esses fatores negativos na infância. Eu posso desenvolver essa autoestima de maneira equilibrada ou muitas vezes é o perfeccionista que vai conseguir, num determinado momento, brigar entre ser uma pessoa que tem autoestima ou aquela pessoa que quer se tornar apenas perfeito e um dia ele chega e fala assim, bem, não estou chegando a lugar nenhum, aonde que eu tenho que chegar? Sim, por isso que eu estou aqui, Pedro, por isso eu acordo todos os dias, né? Acreditando que há uma renovação. E até nós temos um trabalho recente no Instituto com uma senhora uma jovem senhora de 86 anos, que eu digo que é o nosso case de renovação e de equilíbrio da autoestima. Por quê? Porque nós temos várias programações da nossa infância, às vezes da nossa vida adulta, que poderiam comprometer e que às vezes comprometem a nossa autoimagem e a nossa autoestima. Quando trabalhamos com a programação neurolinguística, o nosso cérebro tem uma característica, Pedro, que é fascinante. O nosso cérebro, ele é atemporal. O que significa isso? Se você começa, ou se eu começo a te contar uma situação da minha infância, sei lá, os meus 5 anos de idade, onde de repente minha mãe disse algo, meu pai disse algo, que naquele momento comprometeu a minha autoestima, no momento em que eu começo a relatar, o meu cérebro, ele retoma aquele episódio e ele passa a vivenciar aquilo como se estivesse acontecendo aqui agora. Você já deve ter visto isso. A pessoa começa a te contar uma coisa que aconteceu em 1830 e ela volta a sentir a emoção e ela chora, e ela fica angustiada, enfim. Vivencia tudo aquilo. Isso. Então o cérebro tem essa capacidade. Quando eu volto a uma memória, ele acata aquilo como se estivesse acontecendo no aqui e agora. Perfeito. E a PNL usa esse recurso para mudar essa memória. Por quê? Porque se você for falar com a minha mãe, ela vai te contar uma história talvez diferente da minha. O evento para ela teve um outro significado. Então, o que isso significa? Que o evento tem vários significados e que eu posso pôr várias informações nesse evento. Então, na PNL, nós usamos essa capacidade que o nosso cérebro tem para mudar uma programação que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Perfeito. E o cérebro acata essa mudança como real. E aí eu passo a desenvolver uma outra sensação ou uma outra atitude frente à experiência que eu estou vivendo, frente às pessoas, frente aos meus desafios, frente ao meu desafio profissional, pessoal, afetivo, enfim.